Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar sobre o tema da segunda semana do PET 6, né? E para vocês do sétimo ano, o tema da segunda semana é o seguinte: processo de urbanização no Brasil. A gente falou um pouco sobre ele na primeira semana, porque a gente tratou de industrialização e urbanização, então vai ser uma aula rápida até, né? Vamos expor um pouco sobre isso, porque a gente falou muito sobre isso. Por quê? Porque o processo de urbanização no Brasil e em vários outros lugares está muito atrelado ao processo de industrialização, né? Então, a nossa urbanização, de fato, ela vai começar com o processo de quando o processo de industrialização começa, de fato. É óbvio que já existia cidades, né? O país já tinha as suas áreas urbanas, né? Áreas, cidades que são mais antigas do que esse surgimento desse processo de urbanização, mas o processo de urbanização do país ser um país predominantemente urbano, ele passa mais ou menos ali a partir da década de 60, né? E esse processo aí passa mesmo a ser um país ser considerado, né, predominantemente urbano a partir da década de 60 e 70, né? Antes disso, era um país predominantemente rural, né? Aí a partir da década de 30, de 40, começa o processo do êxodo rural, né? O processo da saída em massa das pessoas, da população das áreas rurais para as áreas urbanas, né? Que aí o país passa a ser de fato um país urbanizado, né? Um país com uma característica mais urbana, com uma população vivendo predominantemente nas áreas urbanas, né? E isso ocorre ali a partir da década de 30, começa, né, ali a partir da década de 30, com aquele processo que eu falei de industrialização, nossa economia muda a partir dessa década, né? A gente até então tinha uma economia sempre muito voltada para o setor primário, né, da economia, agricultura, extrativismo e pecuária, né? A matriz econômica, o carro-chefe da nossa economia até então, desde a colonização, era sempre aí no primeiro setor da economia, né? A gente teve primeiro a extração do pau-brasil, o extrativismo, depois a agricultura na cana-de-açúcar, depois extrativismo, extração mineral e aurífera, né, principal, depois a agricultura novamente com café. São as matrizes econômicas, né? Isso não significa que não existiam indústrias aqui no país, mas não era algo assim tão disseminado, não era algo tão grande, né? A partir da década de 30 começa de fato a industrialização no país, aí a década de 30, 40, 50, isso vai crescendo, na década de 50 acelera mais ainda esse processo, e a partir da década de 60 o país, a partir dos censos realizados na década de 60, né, a gente percebe que a população do país passa a viver predominantemente nas áreas urbanas, né? É, o país então era um país predominantemente rural e daí por diante passa a ser um país predominantemente urbano. Muitas cidades vão surgir dessa época, né? Muitas cidades vão crescer, né, a partir disto, né? E muitas vão surgir a partir dessa mudança econômica. Por quê, gente? A indústria, ela está muito ligada a essa questão da urbanização pelo seguinte fato: a partir do momento que se instala uma indústria em um determinado lugar, né, várias pessoas vão se mudar para o entorno ou próximo daquele lugar para trabalhar naquela indústria, não vão viver ou no entorno ou próximo daquela área, né? Se há uma aglomeração muito grande de pessoas naquele lugar, né, essas pessoas vão precisar para sobreviver de serviços urbanos, de serviços sociais, né? Então elas vão precisar de infraestrutura urbana, de ruas, de casas, né, de todos esses elementos de infraestrutura urbana. Elas vão precisar de serviços sociais, né, saúde, de educação, então elas vão precisar de escolas, elas vão precisar de hospitais, postos de saúde, tudo mais. Então, a partir do momento que se instaura uma indústria
que tem aglomeração naquele lugar por causa daquela indústria, os serviços urbanos, as infraestruturas urbanas, né, e sociais, serviços sociais, infraestruturas sociais, né, elas começam a fazer, elas começam a existir também naquele lugar, porque a população que está ali se aglomerando, né, vivendo naquele lugar em função da indústria, ela necessita desse serviço. Né? A partir daí começa então a urbanização desse lugar, o surgimento de uma cidade nesse lugar. Né? Ou se já existia uma cidade nesse lugar, ela começa a crescer. Os serviços sociais dela, os serviços urbanos, a sua infraestrutura urbana começa a crescer por causa da instalação dessa indústria ali. Né? Isso é algo que ocorre, vai ocorrer em vários lugares do Brasil a partir desse processo aí. Né? É o processo de urbanização brasileiro. E isso fez com que começasse a existir várias cidades a partir de então, dessa data, dessa época, e várias cidades cresceram, se metropolizaram, inclusive, a partir dessa época, né? A gente viu o processo de metropolização, várias cidades começaram a se metropolizar também a partir dessa época, né? Se a gente for falar um pouco, eu não vou entrar muito nesse tema, porque não é o tema dessa semana, mas se a gente fosse falar um pouco sobre planejamento urbano, né, e problemas urbanos, muito está atrelado a isso, essa questão de surgimento ou crescimento urbano sem haver um planejamento. Né? Muitas das cidades no Brasil, elas surgiram ou cresceram, né, sem nenhum tipo de planejamento. As pessoas foram aglomerando em certos lugares, né, muito aí nesse início por conta dessa questão de emprego, da indústria, né? Os serviços urbanos, sociais foram sendo criados ali por uma questão de necessidade, mas sem nenhum tipo de planejamento. Né? Isso vai acarretar em vários problemas urbanos. Né? Vários dos problemas urbanos que a gente vê, principalmente em grandes cidades, é em decorrência disso. Né? Problemas de trânsito, problemas de enchentes e tudo mais. Então, uma área urbana, uma cidade, ela tem que ser planejada. Ou o melhor é que ela, quando ela surge, ela já surge com planejamento. Mas mesmo quando ela surge com planejamento, ela tem que dar continuidade naquele planejamento. Aquele planejamento tem que ser revisto, às vezes refeito, porque a área urbana, né, daquela cidade, ela vai mudar, ela vai crescer, ela vai se modificar. Né? Então também o planejamento tem que se modificar. Não basta haver um planejamento quando surge a cidade e aquele planejamento não ter continuidade, porque senão se perde. E aí começa a ter problemas também. O caso, por exemplo, de Brasília, de Belo Horizonte, né? E tem algumas cidades, né, aí no Brasil que nunca tiveram um planejamento urbano, nem de quando foram criadas, nem de quando foram aumentadas, né, quando foram crescendo. Então, vários desses problemas urbanos aí está atrelado a essa falta de planejamento aí, urbano, ok? Então é isso aí, pessoal. Podem fazer as atividades da segunda semana.